Estamos de volta, terceiro bloco de entrevista com Silene Basílio. Pensa numa mulher que tem história para contar, que tem experiência de vida, tem causos, né? Muitos causos. E eu estou explorando ela ao máximo para saber tudo que ela fez, tudo que ela faz. Algumas coisas eu já sei da vida da Silene, porque nós somos amigos há muitos anos. Mas é como eu falo, às vezes numa entrevista como essa, eu não vou falar em entrevista, vou falar num bate-papo como esse, a gente acaba descobrindo coisas que a gente nunca conversou no jantar. Vocês precisam comer a comida dessa mulher. O que eu comi na sua casa que eu não lembro? Olha... Foi uma macarronada, você não foi? Você é um felizado. Eu não lembro o que foi que eu comi. Eu não sou muito boa na cozinha. Quer dizer, eu faço com o maior carinho, tudo assim, quando eu gosto da pessoa e levo, você foi, então... né? Mas as minhas filhas falam assim, eu falo, nossa, aquele bolinho que eu fazia, esses dias a Vivian falou assim, a minha caçula. Beijo, Vi. Mãe, quando que você fez? Eu tenho 26 anos, eu nunca comi. Então, tá né? Tá bom, mas experimente, é muito bom. Se vocês tiverem a honra que eu tive, né? Sim. No bloco passado, eu terminei o bloco falando para você contar duas histórias. Uma marcante, no sentido de emocionante, falar assim, Dri, esse dia ou esse fato ficou marcado para minha história, foi um divisor de águas na minha vida. Sim. E depois eu quero que você conte algo que você fala, cara, aconteceu isso, foi engraçado, foi trágico, foi cômico, então eu quero que você conte esses dois momentos pra gente. Vamos começar por esse que você fala, esse foi o ápice assim que eu cheguei. Eu acho que foi com Abelardo mesmo, já adiantei um pouquinho, mas sabe, quando eu contei pra você que eu abri a cortina e vi aquele show maravilhoso, e eu queria aquilo, então tinha todo tipo de dança, era um show, mas lindo, contando a história do Brasil, era a coisa mais linda do mundo. E eu fiquei sabendo que era o maior do Brasil. Então eu falei, eu quero esse, né? Falei, mas nunca vou conseguir. Quando eu fiz o canecão que eu estava falando, e que o Abelardo me convidou, eu não sabia que era o Abelardo. Abelardo era aquele, o dono daquele lá. Ah, entendi. Então, quando eu fiz o teste, passei, fui escolhida e começamos a ensaiar, eu não vi ninguém. A Sueli me passava a coreografia, eu estava entrando no lugar de uma outra pessoa. E eu não vi ninguém, eu fiz a coreografia sozinha, Sueli. Até no dia foi muito engraçado. Os meninos, os bailarinos, eles me puxavam pela mão, eles viravam, eles me jogavam, eu quase fui assim, né? Sem saber. Quando eu entrei... Quase foi mutilada. Quase fui mutilada. Quando eu entrei, então eu comecei lá atrás, né? Eu era bailarina, a última bailarina lá. Eu entrei, não importava. Quando eu abri, que eu vi aquelas meninas, que eu vi que era aquele show, olha... De novo. Eu fico emocionada, gente, desculpa, foi a coisa mais linda da minha vida. Eu olhei, sabe assim, eu falei, não acredito, é o show do Abelardo. Eu não acredito que eu estou aqui. E aí foi mágico, porque um me puxava, outro me puxava, eu ia pra frente, ia pra trás, sabe, não estava nem contando a coreografia na hora. Saiu de dentro, as pessoas me ajudavam, sabe? E ainda nós chegamos atrasada nesse show, eu e a Sueli. Então eu já entrei dançando, já cheguei me trocando no carro. Não sei quem é, não sei como é. Vamos fazer. Quando acabou, ele me chamou, Abelardo Figueiredo, ele me chamou e falou assim, Silene, né? Eu falei, sim, você está contratada. Olha, você entrou no fogo, você foi jogada ao fogo e você saiu super bem, você está contratada. E eu não acreditei, sabe assim, era o sonho de toda bailarina entrar naquele grupo, sabe? Hoje eu falo, uma menina, por exemplo, por que eu fico emocionada? Porque quando eu era pequena, meu pai veio com 10 filhos, enfim, né? Com uma mão na frente, outra atrás. Então, meu pai, todo mundo começou a trabalhar, os mais velhos e tal, e eu queria fazer balé. Mas meu pai falava, não dá, filha, não tem dinheiro para comprar roupa, enfim. Mas eu ia na prefeitura e ficava olhando. Eu olhava as meninas dançando, né? Eu fico emocionada. Já da cidade. Já da cidade. E eu olhava as meninas treinando e eu ficava lá, primeira, segunda, treinava todo dia em casa. Eu ficava na janelinha olhando. Como eu fico emocionada. Porque eu conto essa história, eu falo para minhas alunas, às vezes elas falam, poxa, Pro,
Mas a dança do ventre é tão cara. Realmente é a dança mais cara que existe, porque as roupas são caríssimas, são lindas, mas não desista do seu sonho. Eu não desisti do meu, eu treinava sozinha, e quando eu fiz o teste, precisava de balé clássico. Quem quer dar um jeito, né? Quem não quer arruma uma desculpa, né? Já diz o velho ditado, né? Precisava de balé clássico, balé moderno, e eu passei, entendeu? Então é isso, por isso que eu fico emocionada, por isso que eu acho que foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. O engraçado é que você contando isso, eu me identifico em algumas coisas, aliás, tudo que ela está falando a gente acaba se identificando, porque tem duas pessoas que, uma delas ainda está viva e eu terei a oportunidade de entrevistá-lo nessa série de entrevistas que a gente está fazendo. Não vou falar o nome porque senão quebra a surpresa e tira a graça. Mas isso que você está falando de quando você era pequena, que você queria fazer e você, né, o pai não tinha condições, então você ia para frente da prefeitura e você ficava assistindo e ficava ali. Então, ali. Tinha algumas coisas que acontecia comigo também na minha infância, adolescência. Na minha infância, acontecia uma coisa que era muito engraçado. Quando eu sabia que ia ter comício, ou naquele tempo showmício, né? Isso. Lá no bairro onde eu moro ou algum lugar próximo, eu sempre pedia para que meu pai ou minha mãe me levasse. Tinha um cara, você acredito que você conhece, não, já morreu, Valtinho, que fazia as campanhas do Celso Gílio, o gordinho, o branquinho. Valtinho, Valtinho, sei. Ele tá subindo, então todo mundo conhecia o Valtinho tá subindo. Então eu tinha meus 7, 8 anos, eu ia nos showmícios, e eu olhava e eu via aquele cara falando. E aquilo pra mim era tudo. É assim. E eu olhava e eu falava, cara, eu quero muito fazer isso um dia. Eu quero muito um dia estar em cima de um palco desse e fazendo isso que ele faz. Então, eu saía, cortava, eu ficava na escada que subia pro palco. Eu ia aos poucos subindo. Quando eu pensava que não, eu estava em cima do palco, atrás do músico. E os caras, eu acho que via que eu... Quem é esse moleque? Mas ninguém me tirava. E eu via o Valtinho falando tal, e eu falava, cara, é isso. Eu ia pra minha casa, eu ficava imitando. Assim como ele, essa outra pessoa que ainda está viva e que em breve eu entrevistarei. E o Valtinho, tive a oportunidade de conhecer os dois. E o Valtinho hoje não faz mais parte do nosso plano, mas eu tive a oportunidade de falar para ele quando eu trabalhava na TV Câmara, cara, você não faz ideia de quantas e quantas vezes eu olhava para você quando eu era criança e eu me imaginava fazendo o que você faz. E ele chorava. Ele, cara, você está falando sério isso? Eu falava sério. E hoje eu sou um profissional da comunicação e muitas das coisas que hoje eu faço, eu me inspirei em você. Então, assim, ele se emocionava demais. Então, é muito gostoso quando você tem essas histórias para contar. Nossa, né? histórias. Então, enfim. Pessoas. E o outro tá vivo, em breve eu vou. Ele também me enrola. A gente se encontra de vez em quando pela cidade, ele sabe que eu sou apaixonado por ele, e aí ele acaba me esnobando. Mas eu vou te entrevistar, pode deixar. Bom, esse você contou aí um momento bacana. Agora, o momento que você fala, Adri, isso aconteceu. Acredite, aconteceu. Ou eu vivenciei essa situação, porque eu tenho certeza que você... Olha, são várias, viu? Inclusive, né? Com você. Comigo? O quê? Você colocava assim... Não começa. Você colocava coisas de Silene, lembra? Coisas de Silene. Porque eu sou terrível. Aliás, nós estamos negociando já há um ano, mas é que ela quer ganhar muito e o canal Smart não tem condições ainda de pagar o valor que ela quer para ser apresentadora do canal. Não. E nós temos um projeto para ela que o nome do programa é Coisas de Silene. Coisas de Silene. Só Coisas de Silene. Conta, vai. Olha, eu trabalhava no Dengo das Mulatas. Vou contar uma, mas se quiser conto mais. E eu vou lembrar de uma outra. Eu trabalhava no Dengo das Mulatas, né? Então, a única branca aqui no meio das mulatas e lá sambando adoidado, não sei o quê. E aí, eu coloquei uma roupa nova, maravilhosa, cheia de plumas e paetês, aquela coisa toda. Aí me senti. Você sabe como é que é, né? O pavão fez assim, ó, abriu, né? Silene Basília, quando tá montada pro show, meu amigo. Aí entrei assim, comecei a sambar. Aí, no final, eu descia, tinha um degrauzinho, eu ficava no primeiro degrauzinho, as meninas em cima, assim, né? E eu no meio, naquele degrauzinho. E eu entrei maravilhosa, porque eu saía, depois eu voltava, entrei sambando. Quando eu fui no degrauzinho, eu pisei na ponta, caí sentada. Eu fiquei assim, gente, sentei assim e comecei. Né? Imagina, caí sentada certinho. Nunca que eu vou mostrar que eu caí. Imagina, nunca, né? Aí até vi um cliente assim, né, que olhou assim, né?
olhou, tava lá assistindo com a esposa e a esposa deu um cutucão nele assim. E eu continuei. 4 mulatas vieram e me pegaram pelo braço, gente. Me levantaram. E eu fazia assim, me deixa, me deixa, me deixa. E elas me levantando, ai, machucou, machucou. Você entendeu? Cala então boca, foi uma ninguém coisa tá prestando, assim, ninguém tá percebendo. Foi uma coisa, nossa, um mico, né? Tá bom. Olha, eu vou contar uma outra rapidinho pra gente chamar um intervalo. Nós fomos gravar, você já sabe, tem 2. Tem várias. Mas vamos lá, mas nós íamos gravar uma entrevista, a Silene ia gravar uma entrevista com uma pessoa no Teatro Municipal de Osasco. Ai, essa foi a pior. Foi a pior? Foi, essa foi triste. E aí, a entrevistada da Silene era a Sheila Mello. E sempre teve aquela questão que as duas não se gostavam. Eu nem sei se é. Sheila Carvalho, Sheila Mello. E do momento em que nós nos encontramos para poder conversar e tudo mais sobre o que seria a gravação, como seria a gravação, o caminho, a Silene passava o tempo todo quieta e falava assim: eu não posso errar o nome dela. Isso. Eu não posso chamar porque ela eu sou assim. Eu não posso chamar ela de Sheila Carvalho. Dri, eu não posso. Sheila Mello, Sheila Mello, Isso, Sheila Mello, Sheila Mello. Nós chegamos no Municipal e ela tava: Sheila Mello, estou com Sheila Mello, estou com Sheila Mello. Dri, não estou com Sheila Mello, E assim foi. Assistimos a peça. Assistimos a peça. Hoje ela tá... Naquele tempo ela era ruim como atriz, hein? Ruim demais, Pelo amor de Deus do céu. Mas você falou que ela era boa, que eu lembro. Falei que ela melhorou, porque ela já tinha melhorado. E aí... Mas era ruim demais. Hoje ela tá muito boa. Eu vi alguns trabalhos dela. E aí, vamos entrevistar. E a Silene: Dri, não vou errar. Tá bom, Sheila Mello, estou aqui com a Sheila Mello, E chega a Sheila Mello. Vamos entrevistar. Oi, Sheila, não sei o que, tá bom. Vamos gravar? Vamos. Olá. Como é que você falava? Não sei o que, Habib. Estou aqui com a Sheila Carvalho. Acabou. E aí comecei. E você ficava assim, né? Me avisando. E acabou, e foi. Ou seja, ela passou o tempo todo falando que não poderia errar e errou. E a Sheila com a cara feia pra mim. A cara não, a cara dela foi a melhor. Nossa. Mas mesmo assim, a entrevista rolou, depois a gente regravamos essa parte e tudo mais. Mas não é ruim quando isso acontece? É muito, muito ruim.